Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material do ensino médio. Na aula anterior, nós ficamos resolvendo questões sobre o princípio fundamental da contagem. E hoje, bem, hoje a gente vai dar continuidade àquele TD, tá certo? Nós paramos na questão 3 e agora vamos para a questão de número 4. Então vamos dar uma lida na questão, depois a gente resolve. Dá uma olhadinha aqui na lousa. Questão 4 diz o seguinte: quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Rivelino, o que é que significa dizer que o número possui pelo menos 2 dígitos iguais? Por exemplo, são números de 3 algarismos, vamos supor, o 100 tem 2 dígitos iguais, o 0 e o 0. Números de 4 algarismos, o 1000. Rivelino, o 1000 tem 3 dígitos iguais. Bem, no problema ele vem dizendo que tem que ter pelo menos 2 dígitos iguais. Então, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, tá certo? 1111 tem 4 dígitos iguais. Então ele quer saber quantos números, vamos dar uma olhadinha aqui de novo, uma lida. Quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Pelo menos 2 dígitos iguais. Vixe, velho, está complicado. Pelo menos 2, né? Então o 1000 resolve, tem 3. O 1111 resolve, porque tem 4. Como é que eu vou conseguir descobrir quantos números de 4 algarismos existem, quantos números naturais, com pelo menos 2 dígitos iguais? Bem, o nosso caminho vai ser um pouquinho diferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro quantos números existem de 4 algarismos, tá? Então, os números de 4 algarismos começam onde? Começam no 1000 e vão até 9.999. Então, eu vou descobrir quantos existem. Descobrindo quantos existem, eu vou fazer o seguinte: quantos números de 4 algarismos têm os dígitos todos distintos? Mas todos distintos, velho, ele quer que tenha pelo menos 2 iguais. Isso. Se ele quer que tenha pelo menos 2 iguais, eu vou seguir outro caminho. Eu vou calcular quantos números de 4 dígitos, quantos números de 4 algarismos possuem os dígitos todos diferentes. Por quê? Porque se eu souber quantos desses números têm os dígitos todos diferentes, o que sobra são os que têm dígitos iguais. E para ter dígitos iguais, tem que ter pelo menos 2 iguais. Então, 2, 3, 4, aí resolve o meu problema. Eu faço apenas uma subtração. Quantos números de 4 algarismos existem, menos quantos de 4 algarismos são todos distintos. Tá certo? Eu subtraio, eu acho o valor. Então, o nosso raciocínio vai ser por aí. Vamos aqui dar uma arriscada na lousa. Quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Então, o nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo vai ser descobrir quantos números de 4 algarismos existem. Ora, moçada, o número de 4 algarismos, ele possui unidade, o algarismo das unidades, o das dezenas, o das centenas e o das unidades de milhar. Então, todo número de 4 algarismos é composto por essas ordens, né? A ordem das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das unidades de milhar? Ora, o algarismo das unidades de milhar, ele não pode começar por 0. Então, quantas possibilidades eu tenho para as unidades de milhar? Lembrem-se que quando nosso sistema de numeração decimal possui 10 dígitos, do 0 ao 9. O nosso sistema de numeração possui 10 dígitos, do 0 ao 9. Desses 10 dígitos, o 0 não pode vir para a unidade de milhar. Então, quantas possibilidades eu tenho para as unidades de milhar? Do 0 ao 9 tem 10 dígitos, eu tiro o 0, então ficam 9 possibilidades. Então, existem 9 números, que é o de 1 ao 9, que pode ocupar a posição das unidades de milhar. Beleza, Rivelino, e agora? Bem, agora vamos para as centenas. Quantos dígitos podem ocupar a casa das centenas?
Ora, todos os dígitos de 0 até 9 podem ocupar a casa das centenas. Então, são 10 dígitos. Mas, Rivelino, me diga uma coisa. Aquele que ocupou a casa das unidades de milhar também pode ocupar as centenas? Pode, que ele não diz. Meu interesse só é em calcular quantos números de 4 algarismos tem. Então, não me interessa se eles têm algarismos iguais ou diferentes. Eu quero saber quantos números de 4 algarismos existem. Então, o número que tiver sido usado aqui pode ser usado nas centenas sem problema. Quantas possibilidades eu tenho para as dezenas? 10. Para as unidades, também 10. Ou seja, quantos números de 4 algarismos existem? 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 9. 9.000. Então, existem 9.000 números de 4 algarismos. Outra maneira de fazer, usando aí o ensino fundamental, né? Ó, os números de 4 algarismos iniciam no número 1000 e terminam no número 9.999. Opa, deixa eu ajeitar aqui. 9.999. Então, se eu quero saber quantos números existem de 1000 a 9.999, como é que eu faço? Eu pego o da frente, menos o de trás e somo mais um. 9.999 menos 1000 dá 8.999. Somando mais um, dá 9.000. Então, de 1000 a 9.999, você tem 9.000 números. Joia? Deu o mesmo resultado que nós achamos aí pelo princípio fundamental da contagem. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora a gente vai calcular quantos números de 4 algarismos existem em que seus algarismos são todos distintos. Só me interessa aqueles em que os algarismos são todos distintos. Então, vamos lá, velho. Ora, vou colocar aqui, eu não queria, mas eu vou colocar só para você não perder aí o foco, nem se complicar. Opa, o 10 não precisa, né? O 10 é a junção do 1 com o 0. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 dígitos. Quantos deles, ó, o que é que eu quero? Eu quero saber quantos números de 4 algarismos existem em que os seus algarismos são todos diferentes. Tá certo? Quantos números existem em que os algarismos são todos diferentes? Números de 4 algarismos. Número de possibilidades para as unidades de milhar. Ora, você tem 10 dígitos. O 0 não pode ocupar a unidade de milhar. Então, sobram quantos? Sobram 9, que é de 1 até 9. Então, são 9 possibilidades, tá? Existem 9 possibilidades para ocupar o algarismo das unidades de milhar. Por que não são 10? Porque o 0 não pode ocupar a unidade de milhar. Beleza. Centenas, Rivelino. Quantos algarismos podem ocupar a casa das centenas? Bem, vamos raciocinar. Eu tenho 10 algarismos. Se eu tenho 10 algarismos, o 0 pode ser utilizado nas centenas sem problema algum. Então, desses 10, só tem um que eu não posso utilizar. Qual, Rivelino? Aquele que foi utilizado nas unidades de milhar. Por quê? Porque a minha intenção é descobrir quantos números de 4 algarismos diferentes existem. Então, aquele algarismo que foi utilizado nas unidades de milhar, eu não posso utilizar. Mas eu já posso utilizar o 0. Então, são 10, porque agora o 0 entra. Eu só vou tirar aquele que está nas unidades de milhar. Então, são quantas possibilidades? 9. 9 possibilidades. Eu só excluo aquele que ocupou a casa das unidades de milhar. Beleza, Rivelino. Dezenas. Bem, de novo, ó, são 10 dígitos. Desses 10, eu já usei 2
porque um veio para a unidade milhar, o outro veio para as centenas. Então, ficaram quantos? Ficaram 8 para ser utilizado. Então, 9 vezes 9 vezes 8. E das unidades, Rivelino? São 10, já usei 3, faltam 7. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora a gente só vai multiplicar esses valores, né? Vou puxar aqui minha calculadora para ajudar nessa multiplicação, tá certo? Então, bora lá. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vai dar quanto? 4.536. Então, resultado, 4.536. 4.536. Mas, Rivelino, lá no concurso não vai ter a calculadora, não. Sim, né? Mas para a gente ganhar tempo, a gente faz aqui. Você em casa, não. Faça no braço mesmo, viu? Então, não vai se preocupar com a calculadora, não. Eu posso, né? Quem está dando aula aqui, fica mais fácil para a gente ganhar mais tempo. Rivelino, e agora? Bem, agora vamos nos concentrar no que ele pede. O que é que ele está pedindo? Quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Ora, existem 9.000 números de 4 algarismos. Desses 9.000, 4.536 têm os dígitos todos diferentes. Ora, se 4.536 tem os dígitos todos diferentes, quando eu fizer a diferença, a quantidade que aparecer vai ser a quantidade em que os números têm pelo menos 2 algarismos iguais. Porque eu estou excluindo todos os diferentes, com dígitos diferentes. O que é que sobra? Aqueles que têm dígitos iguais. E quem são os que têm dígitos iguais? São aqueles que têm 2 dígitos iguais, 3 ou até 4. Então, a solução do nosso problema vai ser o quê? Vai ser você pegar 9.000 e tirar dele 4.536. Tá certo? Então, vai dar 4, vai dar 6, vai dar 4, vai dar 5. Epa, errei alguma coisa aí, não foi, não, Sara? Deixa eu ver aqui, só um instante, desculpe. Eu errando subtração, aí lasca, né? Vai usar a calculadora, ó, a gente se acostuma mais a subtrair. 6 para 10, 4. Vem um para cá. 4 para 10, 6. Vem um para cá. 6 para 10, 4. Vem um para cá. 5 para 9, 4. 4.464. Então, resposta. Nosso item A. Existem 4.464 números de 4 algarismos com pelo menos 2 dígitos iguais. Moçada, cuidado, muito cuidado com essa estratégia. É uma estratégia boa de ser utilizada, principalmente em concurso. Você calcula a quantidade de elementos do conjunto todo, retira, né, uma parte em que você vai deixar somente o que você quer. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei todos os elementos de 4 algarismos, retirei aqueles em que os algarismos eram todos diferentes. O que sobrou foi a quantidade de números que tem pelo menos 2 algarismos iguais. Resposta: 4.464. Item A. Vamos para frente. Quinta questão. Olha, moçada, tenham muito cuidado com essas questões de análise combinatória, tá certo? É um assunto muito presente nos concursos de uma maneira geral. Então, a leitura, a interpretação é fundamental para você. E a resolução de exercícios, para você ir se habituando com as técnicas, com as saídas das questões, tá certo? Vamos dar uma lida na questão de número 5. Questão 5 diz o seguinte: em um concurso, há 3 candidatos e 5 examinadores. Devendo cada examinador votar em um candidato, De quantos modos os votos podem ser distribuídos? Em um concurso, há 3 candidatos e 5 examinadores, devendo cada examinador votar em um candidato. De quantos modos os votos podem ser distribuídos? Então, probleminha simples, que você já pode fazer analogia com outros problemas. Rivelino,
Analogia com outros problemas? Sim. Você lembra daquele problema que eram 10 questões de múltipla escolha, em que cada questão tinha 5 itens? Né? Aquela questão é muito parecida com essa. Então você tem que fazer associações. Eu já vi uma questão parecida com essa. Como foi a saída daquela? Aí você utiliza nessa. Tá certo? Então vamos aqui para a lousa agora. Em um concurso há 3 candidatos e 5 examinadores. Então vamos lá. Examinador 1, examinador 2, examinador 3, examinador 4, examinador 5. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou contar as possibilidades. Então, primeira decisão, em quem o examinador 1 vai votar? Ora, são 3 candidatos. Na hora que o examinador 1 vai votar, ele pode votar, ele pode decidir por qualquer um dos 3. Então, quantas possibilidades existem para o examinador 1? Ora, o examinador 1 pode votar em qualquer um dos 3 candidatos. Então, 3 possibilidades para o examinador 1. Vezes, examinador 2. O examinador 2 pode votar em qualquer um dos 3 candidatos. Então, são 3 possibilidades para o examinador 2. Rivelino, vai ser tudo do mesmo jeito. Exatamente. Ó. O examinador 3, quantas possibilidades? 3. O 4, também 3. E o 5, também 3. Cada examinador pode decidir por qualquer um dos 3 candidatos. Rivelino, por que o sinal de vezes? Princípio fundamental da contagem. O número de maneiras de você decidir cada evento desse sucessivamente, né, ó, é multiplicando o número de possibilidades da primeira decisão pelo número de possibilidades da segunda decisão e assim sucessivamente. Então, pelo princípio fundamental da contagem, minha solução vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, existem 243 maneiras que os votos podem ser distribuídos. Ó. De quantos modos os votos podem ser distribuídos? De 243 maneiras. E vai distribuído como? Por exemplo, o examinador 1 pode votar no primeiro, o examinador 2 pode votar no primeiro, o examinador 3 pode votar no primeiro candidato, o 4 no primeiro e o 5 no primeiro. Mas pode acontecer do examinador 1 votar no segundo, o 2, o 3, o 4 e o 5 votar no primeiro. Então, existem mudanças. Você pode ter várias possibilidades de votos, de distribuição de votos. Então, o total de possibilidades é igual a 243. Beleza, Rivelino, vamos para frente. Próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, é uma questão da ESAF. A quantidade de números ímpares entre 100 e 999, com todos os algarismos distintos, é a quantidade de números ímpares entre 100 e 999, com todos os algarismos distintos, é. Vamos aqui riscar na lousa, né? Vamos lembrar, olha, você já é para estar acostumado com isso, mas, né, eu vou colocar os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, tá aí os nossos algarismos. São os algarismos do sistema de numeração decimal. Beleza, Rivelino. Aí ele pergunta a quantidade de números ímpares entre 100 e 999. Ora, os números ímpares entre 100 e 999 são números de 3 algarismos. Né? Ó, entre 100 e 999
Todos os números têm 3 algarismos. Então ele quer saber a quantidade de números ímpares entre 100 e 999, com todos os algarismos distintos. Com todos os algarismos distintos. Então, um número de 3 algarismos, ele tem o algarismo das unidades, o algarismo das dezenas e o algarismo das centenas. O que a gente precisa fazer é saber quantas possibilidades existem para cada um deles. Então, bora lá. Bem, vamos ver quais são as condições. Vamos ver as restrições do problema. Ele quer a quantidade de números ímpares. Não me interessa número par. Esse número tem que ser ímpar. Então, eu vou fazer por partes, tá certo? Eu vou supor que o algarismo das unidades tenha valor 1. Mas, Rivelino, por que valor 1? Porque eu sei que todo número terminado em 1, é um número ímpar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar o último algarismo, o algarismo das unidades. Eu vou defini-lo como sendo 1. Aí, agora, eu vou contar as possibilidades dos das centenas e dos das dezenas. Por quê? Porque aí eu vou descobrir todos os números de 3 algarismos que são terminados em 1. Então, bora lá. Algarismo das centenas. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das centenas? Bem, eu não posso começar o número de 3 algarismos com 0. Então, eu já excluo o 0. Outro que eu vou excluir é o 1. Por quê? Porque eu defini que o 1 vai ocupar o algarismo das unidades. Então, nem o 1 nem o 0 podem vir para o algarismo das centenas. Se nem o 1 nem o 0 podem vir, quantos algarismos sobraram? Ora, sobraram 8 algarismos. Então, quantas possibilidades eu tenho para as centenas? 8 possibilidades. Existem 8 números que podem ocupar o algarismo das centenas. Beleza, Rivelino. O das dezenas. Então, bora lá. O das dezenas, eu tenho aqui 10 dígitos. Lembre-se que agora o 0 pode vir para as dezenas. O problema do 0 era nas centenas, porque não tem número de 3 algarismos começado por 0. Mas ele pode ocupar a casa das dezenas. Então, vamos lá. São 10 dígitos. Eu vou retirar o algarismo das centenas, porque o número que foi utilizado nas centenas não pode mais ser utilizado nas dezenas. Por que, Rivelino? Porque ele diz que os algarismos são todos distintos. Tá certo? A quantidade de números ímpares é entre 100 e 999, com todos os algarismos distintos. Então, quantos podem ocupar as dezenas? São 10. Tira um que está nas unidades, tira outro número que está nas centenas, sobram 8. Então, existem 8 possibilidades para as dezenas. E agora para as unidades, Rivelino, quantas possibilidades existem? Ora, para as unidades existe somente uma possibilidade. Por que só uma? Porque eu defini que o algarismo das unidades ia ser composto pelo algarismo 1, tá certo? Ele ia ocupar o algarismo das unidades. Então, eu só tenho uma possibilidade, que é o 1. Não confundam esse 1 com este. Esse 1 aqui é o algarismo 1 que eu defini que vinha para as unidades. Esse 1 aqui é o número de possibilidades que podem ser ocupadas pelo algarismo das unidades. Então, o algarismo das unidades só pode ser ocupado por uma possibilidade, que é o 1. Então, vamos lá. Pelo princípio fundamental da contagem, como é que fica? 8 vezes 8, 64. Vezes 1, 64. Beleza, Rivelino. 64 são todos os números de 3 algarismos, todos distintos, terminados por 1. Mas ele quer a quantidade de números ímpares. Eu sei que se o número terminar por 1 é ímpar, mas se ele terminar por 3, também vai ser ímpar. Então, vamos fazer pelo 3 agora. 1, 2, 3. Unidades, dezenas, centenas. Eu vou definir como algarismo das unidades
o número... Opa, 1 não, né? 1 eu já defini. O número 3. Eu vou definir, para ocupar o algarismo das unidades, o número 3. Então, está fixo. Eu quero saber quantos números de 3 algarismos existem em que o algarismo das unidades vale 3. Então, bora lá. Centenas. Quantos podem ocupar o algarismo das centenas? De novo, são 10 dígitos. Eu vou excluir o 0. O 0 não pode vir para as centenas. E nem o 3, porque o 3 ele vai ocupar o algarismo das unidades. Então, excluindo o 0 e o 3, sobram quantos? Sobram 8. São 8 possibilidades para ocupar a casa das dezenas. Rivelino, para ocupar a casa das centenas. Rivelino, para ocupar a casa das dezenas, quantas possibilidades são? Vamos contar. Eu tenho 10 dígitos. Agora não se preocupem com o 0. O 0 pode ocupar a casa das dezenas. Então são 10 dígitos. Desses 10 eu vou retirar quantos? Eu vou retirar o 3, porque eu já defini que o 3 ia ocupar a casa das unidades. Então o 3 não pode vir para as dezenas. E nem aquele algarismo que foi usado nas centenas. Também não pode vir para as dezenas. Então são 2 possibilidades a menos. Então são 10 dígitos. Desses 10 dígitos, eu vou retirar 2. Então são 8 possibilidades. Rivelino, para as unidades? Ora, para as unidades, quantas possibilidades eu tenho para as unidades? Apenas uma. Por que só uma? Porque eu quero que quem ocupe as unidades é o 3. Então, quantas possibilidades eu tenho para ocupar as unidades? Só uma. Quem? O número 3. Então, 8 vezes 8, 64, vezes 1, 64. Rivelino, eu já sei. Tu vai fazer a mesma coisa agora para o terminado em 5. Exatamente, ó. Unidade, dezena, centena. Se eu definir que o meu algarismo das unidades vai terminar em 5, o processo vai ser o mesmo. Ó. 8 vezes 8 vezes 1, que é igual a 64. Preciso fazer todos? Não, né? Ó. Quantos números ímpares vão ter? Bem, para ser ímpar, tem que terminar em 1, em 3, em 5, né? Ó. Em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9. Então, se você fez para 1, terminando em 1, deu 64. Se você fez terminando em 3, também deu 64. Se você fez terminando em 5, também deu 64. Então, você já sabe que para cada número ímpar que você colocar no algarismo das unidades, você vai ter aí 64 números distintos ímpares. Então, para você evitar isso aqui tudinho, o que é que você faz? Você faz para 2, para ver se vai dar o mesmo resultado. E agora multiplica por 5. Por que por 5? Porque você vai fazer terminando em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9. Tá certo? Então, vamos lá. 64 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 6, 30. E 2, 32. Então, a resposta, 320, que seria o meu item A. Então, moçada, com isso a gente termina aí mais um bloco de questões sobre o princípio fundamental da contagem. E daqui a pouco a gente volta para dar continuidade, tá certo? Um forte abraço, valeu!